Hospedaria dos Imigrantes, primeira parada em busca de sonhos. O Memorial do Imigrante abrigou estrangeiros. Hoje, guarda lembranças, memórias que merecem ser contadas agora. Na plataforma da estação, vai fazer sua próxima saída em 10 minutos. Estação Ferroviária do Memorial, Locomotiva Maria Fumaça, próxima partida será em 10 minutos. Que coisas entendeis por nação, senhor ministro? É a massa dos infelizes? Plantamos e ceivamos o trigo, mas nunca provamos o pão branco. Cultivamos as videiras, mas não bebemos o vinho. Criamos animais, mas não comemos a carne. E apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonar a nossa pátria. Mas é uma pátria, a terra em que não se consegue viver do próprio trabalho? Século XIX. O desemprego, a fome e a miséria se espalham por toda a Europa. A Revolução Industrial está a pleno vapor. As máquinas substituem o trabalho do homem. Milhares de famílias abandonam suas terras em busca de melhores condições de vida. O destino, Brasil. O coordenador do Memorial do Imigrante, Gilberto Mendes, fala sobre a chegada dos primeiros estrangeiros. Eles começaram a chegar antes de terminar a escravidão, né? Mas oficialmente, assim, com este prédio já construído a partir de 1888, com o fim da escravidão, com a Lei Áurea que foi assinada. Na segunda metade do século XIX, o Brasil vive importantes mudanças socioeconômicas. O comércio internacional do café cresce ao mesmo tempo em que aumentam os movimentos abolicionistas. Em 1888, a princesa Isabel assina o decreto que põe fim à escravidão no Brasil. Sem escravos, não há mão de obra nas lavouras. A alternativa é introduzir o trabalho assalariado. Começam as discussões sobre o incentivo à vinda dos imigrantes. Os estrangeiros abandonam sua terra natal e, na bagagem, mais do que as velhas roupas surradas, trazem ideais que transformam a identidade paulista. A viagem é longa e cansativa, mas conta com momentos divertidos, como explica o imigrante português Licínio Américo. Naquele tempo os navios demoravam muito, né? Foi 23 dias, né? Não, tem diversos, o navio tem... primeiro porque a gente se une muito, né? Consegue fazer muitas amizades. Tem amizades em 20 e poucos dias, às vezes com raízes mais fortes do que amizades de infância, porque a gente se sente muito isolado, né? Meio do mar é água e céu, nada mais do que isso. E a gente... Mas tem diversos, tem jogos, tem cinema. Bem-vindos ao Brasil, muito obrigado. Benvenuto Brasil, bem-vindos, willkommen, welcome, irashaimasu. Bem-vindos ao Brasil, carga de bagagem. Logo na chegada, o ambiente é estranho. As plantas são exuberantes e exóticas. As espécies animais, diferentes. No céu, constelações desconhecidas. Ninguém é quem fazer confidências. Lugar nenhum que os faça recordar o passado. Um permanente tatear, procurar. Começar do zero. Desembarcam imigrantes de vários países, como explica Gilberto Mendes. Começou principalmente com a Itália, com a Espanha e depois com o Japão. Mas eu acho que... E depois, assim, todos os países que chegaram aqui, velho, de todos os lugares do mundo, Romênia, tudo mais, né? Mas com Itália, Espanha e Japão. Portugal você não considera como imigrante porque ele vem como colonizador para o Brasil, entendeu? Mas principalmente Itália, que o que mais, acho que mais veio Itália e Japão. Para receber os novos trabalhadores, é construída uma hospedaria no bairro do Bom Retiro. Com o passar do tempo, o local fica pequeno para receber tantos imigrantes. A saída é criar um novo lugar para hospedar os estrangeiros. A hospedaria é justamente para esse sentido, para você direcionar, você ter um local único, né? Para todas as pessoas passarem por ali. Então, por exemplo,
O imigrante chegava no navio em Santos, descia, pegava esse trem da companhia inglesa, da SPR, mais o desembarque oficial, vamos dizer. A vistoria de malas, passaporte era só aqui, porque aqui era a imigração oficial, a entrada no Brasil. Nasce, no bairro do Brás, a Hospedaria do Imigrante. Mesmo inacabada, começa a receber os primeiros hóspedes. Próxima estação, São Paulo, Hospedaria dos Imigrantes. Bilhetes, por favor. Quem não tiver bilhetes vai descer. Não adianta... Todos os imigrantes que chegam já contam com emprego garantido nas lavouras de café. Assim que desembarcam, os documentos de todos são conferidos. Gilberto Mendes fala sobre esse assunto. As providências será a confirmação da documentação de todos eles, saber para que fazenda eles iam depois que eles chegavam, porque normalmente chegavam para ir para fazendas de café, que era a troca, foi uma troca, né? Você trocou o escravo pelo imigrante, entendeu? Então eles vieram aqui exclusivamente no início para trabalhar na fazenda do café. Serviços médicos também são oferecidos aos imigrantes. Eles vinham em navios, viajando até mais de 30 dias pelo mar, né, atravessando todo o Oceano Atlântico. Então eles chegavam aqui com algumas doenças, com febres, com pestes, que tinha muito na Europa naquela época. Então, eles vinham para cá, faziam a documentação e depois eles passavam por aqui, por este prédio, para fazer todo o departamento médico, que seria inclusive a quarentena. Além de um local para dormir, todos recebem uma carteira de identificação, chamado cartão de rancho. Bom, o rancho seria a alimentação, tá? Até hoje tem um lugar que tem como rancho, né? O rancho do exército, o rancho era um cartão que eles tinham, uns bilhetes, uns vales, seria hoje um vale, né? Para você ter o almoço, ter a janta naquele horário certo, os cafés e tudo mais. Cada vez que você passava lá com a sua família, eles marcavam que você esteve lá, você almoçou, que você jantou e assim por diante. Era um controle da alimentação que eles faziam aqui. São os braços imigrantes que abrem as estradas de ferro, constroem vagões, mantêm e conduzem as locomotivas. Plantam, colhem, embalam e carregam os navios com as sacas de café. Nas mãos daqueles homens, mulheres e crianças, o estado de São Paulo encontra a vocação de liderança socioeconômica do país. Os imigrantes trazem profissões até então inexistentes no Brasil. A monitora do memorial, Fabiane Almeida, fala sobre esses ofícios. Quando não deu certo o contrato com os cafés, cada um passou a exercer aquela profissão que tinha nos seus países de origem, né? Então aqui tem a marcenaria, sapataria, ofício da construção civil, a parte do jornal La Fanfula, que eles trouxeram também, então mostra todo o maquinário, a parte de semear e plantar, dourador de livros, um polidor de arroz e um triturador de soja. O regulamento da hospedaria está disponível em 6 diferentes línguas, porque os imigrantes chegam de diversos países. Das diferenças culturais entre os povos surgem diversas situações, algumas até engraçadas, como explica a diretora do memorial, Midori Figuchi. De imigrante, por exemplo, a primeira coisa que eles querem comer até se empanturrar era banana. Porque para eles banana era um artigo de luxo. Vocês não pegaram a época que nós só comíamos maçã importada, não existia produção de maçã no Brasil. E a gente fingia que ficava doente para poder ganhar maçã, para poder comer. E lá na Europa era assim, que o prêmio, se você passasse de ano, você ia ganhar uma banana. Então tem um garoto que fala que ele estudava para poder ganhar uma banana no final do ano. E quando chegou aqui, ele viu aquela quantidade de banana e falou assim, meu Deus, aqui eu não preciso estudar para ganhar banana. Na década de 30, o Brasil passa por uma fase de modernização da indústria. Com o enfraquecimento do comércio e exportação do café, os imigrantes que chegam passam a fazer parte da grande massa de operários no estado de São Paulo. Todos trabalham em busca de objetivos concretos, assim como conta o imigrante espanhol Manuel Pablo Moedano. Um dia que cheguei em Santos, me pôs na cabeça que tinha que trabalhar, tinha que vencer na vida, e graças a Deus, com o sacrifício, com a luta, com o trabalho, com a honestidade, que é uma obrigação, eu acho que não é fora nenhum, com os conselhos que meu pai me deu, venci na vida, sempre trabalhei, sempre lutei. Para mim foi a coisa mais bonita, o dia que eu cheguei no Brasil, que encontrei esta terra, esta gente maravilhosa, como eu já disse, a segunda pátria para mim,
que não tem palavra como definir a contenteza, a satisfação, porque a gente trabalhava com uma tranquilidade, uma satisfação de estar aqui em São Paulo. Como disse, que hoje não troco por nenhuma cidade do mundo. Os imigrantes trazem receitas culinárias, diferentes formas de falar e vestir, ofícios e técnicas que oferecem novos rumos ao país. Apesar da saudade, carregam sonhos que vão muito além dos limites de um grande cafezal. Licínio Américo fala da saudade de Portugal. Faz 50 anos que eu estou aqui. Fez 50 anos em junho que eu estou aqui no Brasil. Marca muito a família que fica, né? A família realmente tem uma única irmã e a gente, claro, sente saudades, né? Mesmo sempre, né? Em suas vidas carregam sofrimentos e alegrias. Amargam as saudades da terra natal. Com suor, mais do que café, plantam sonhos, filhos e netos. Todos nós, quando nos despedimos, mandamos um tchau, mas poucos sabem que essa palavra é uma singela saudação italiana. Em seus 92 anos de existência, a hospedaria abrigou mais de 2 milhões de pessoas e recebeu imigrantes até o ano de 1978. Midori explica os motivos que levaram ao fechamento da hospedaria. O Brasil não tinha mais necessidade de mão de obra para a imigração, trazer mão de obra de fora. O mercado brasileiro já tinha pessoas com qualificação suficiente e a política imigratória era muito voltada para a agricultura. São Paulo não precisava mais de mão de obra e a própria industrialização também já tinha passado a fase de necessidade de trazer torneiro mecânico, ajustadores, fresadores, esse tipo de mão de obra técnica. O Brasil já não precisava mais, São Paulo principalmente, né? Em 1982, a hospedaria é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e dá lugar ao Memorial do Imigrante. Um lugar onde estão guardados todos os sonhos, medos, esperanças, realizações e saudades. No memorial, se revive todo o esplendor das grandes contribuições dos imigrantes para esse país chamado Brasil. É uma volta ao passado recente da história brasileira. Conhecer esta história é descobrir que todos nós somos um pouco daqueles homens e mulheres. Somos todos ao mesmo tempo italianos, portugueses, espanhóis, alemães, russos, poloneses, árabes, armênios, japoneses, chineses. Hospedaria dos Imigrantes, primeira parada em busca de sonhos. Pesquisa: Duílio Lanzoni, Helena Sato, Tatiana Sintra, Tatiane Ribeiro. Produção: Luciane Davis, Renato Marcelino, Gisele Godoy, Alessandro Costa, Rodrigo Carelli. Direção: Camila Soares. Locução: Leandro Andrade. Orientação: professora Rose Castro e professor Celso de Freitas. Técnico de áudio: Roberto de Castro. Gravado nos estúdios da Universidade São Judas Tadeu em setembro de 2002.